Bom dia, Augusto. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Tudo certo com vocês, pessoal? Vou falar aqui rapidinho que eu esqueci de falar nos outros. A gente tem uns botõezinhos aqui embaixo, que é um botãozinho pro pessoal se inscrever no canal da igreja, um botãozinho pra eles darem like no vídeo. E tem outro botão que é muito importante, Augusto. Aquele que você manda o link para seus amigos assistirem e aprender um pouquinho mais a palavra de Deus com a equipe jovem 2024 do Diário Já. E hoje nós temos mais uma visita. Que visita é essa? Ilustre visita. Nós tivemos o nosso ex-distrital ex-distrital. E agora nós tivemos o prazer de ter a nossa atual distrital. Dá um oi pra gente aí. Oi, gente. Oi, tudo bem com vocês? Você é a... Eu sou a Ellen. Exato. De que igreja? Do Mirante. Ellen, pode parando que você não é assim, Ellen. Pode agir normalmente, Ellen. Só lembrando que ela não é só distrital, mas também é a diretora jovem do Mirante. Do Mirante, exatamente. É verdade. Um abraço, pessoal do Mirante. Olhem E por mim. as portas também estão abertas para o pessoal vir Mais aqui uma vez, participar. uma pessoa super inteirada no nosso meio jovem, super né? inteirada no meio jovem. Exatamente. Interagindo aqui, né? Cada dia uma igreja diferente conosco. E pra gente começar, eu vou fazer uma pergunta pra você. E pra você, em geral, pode responder com uma das duas, tá? Que tipos de movimentos nós vemos hoje em dia? Não tô falando movimento físico, movimentos de coisas que as pessoas estão tentando impor, coisas que as pessoas estão trazendo como verdades absolutas ou coisas que todo mundo tem que aceitar do jeito que elas estão achando, enfim. Que movimentos a gente pode identificar hoje em dia? Acho que feminismo, né? Seria um deles. Um deles. Na realidade, hoje, como você disse, é só a verdade. E hoje a nossa geração tem muito disso. Cada um quer levantar a sua verdade e eu quero levantar a minha verdade como absoluta. E a gente, como cristão, precisa tomar bastante cuidado com isso. Para até mesmo como cristão, eu não levantar a minha bandeira porque eu acho que isso é certo, que isso aqui eu concordo, e isso está destoando daquilo que a Bíblia diz. Acho que entrando nesse ponto, é exatamente isso. A gente não pode estar entrando em oposição, não pode estar impondo isso para as pessoas, que nem muitos movimentos estão acontecendo. Até porque a maioria das vezes a verdade das outras pessoas não tem nada a ver com a nossa verdade. Só uma coisinha, então é muito Daniel. perigoso isso. A Ellen tocou num assunto assim bem delicado, né? Porque, na verdade, o problema das coisas, a ideia fundamental, a base, o início, é uma ideia positiva. É uma ideia boa. O feminismo, no caso, quando começou, era uma luta por igualdade. E hoje acabou se tornando o oposto do machismo, que é colocar a mulher acima do homem. E nunca foi intenção de Deus que ninguém estivesse acima de ninguém, que todos fossem iguais. Porque Deus ama todos, homem, mulher, menino, menina, adulto, idoso, todos nós, né? Graças a Deus. Exatamente. É verdade. Exatamente. E entrando neste quesito, nós vemos um movimento, né, na lição a gente vê um movimento surgindo aí, um movimento de Estado e religião se unindo. E última perguntinha já para dando início à lição, o que vocês acham que vai começar a acontecer? O que vocês acham que vai acontecer se este movimento entrar em vigor nos próximos dias, literalmente? Eu imagino o seguinte: muitas coisas aparecendo no celular nosso, no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, etc e tal, algumas notícias, e a gente já tomando aquilo como verdade. O que isso vai acabar encadeando na gente? Olha, lembrando que eu falo assim, nada pra gente como povo de Deus deve ser surpreendente, não é surpresa. Até na lição anterior falou exatamente isso. Então, assim, nós temos que estar preparados para isso. Atalaias, vigilantes, né? Atentos. E aí, a única coisa que acontece é uma coisa que se repete. Então, nós já tivemos essa situação há várias vezes acontecendo na história. E todas as vezes que aconteceram, houve muita morte, né? Aqueles que não aceitaram aquela condição, aquela imposição, acabaram que perdendo suas famílias. Então, assim, dessa vez não vai ser diferente. Ou talvez até pior. Com certeza é pior, né? Porque a Bíblia nos mostra que nos últimos dias, né, haverá os tempos de angústias vão ser maior, né? Tal qual nunca houve. Nunca houve. Então, vai ser bem complicado.
E A gente não tem nem como descrever. sobre essa questão do... verdade. hoje, já existem alguns países que têm o poder religioso e o poder político andam Lado a lado. juntos, né? Lado a lado. Nós podemos ver que esses são países, como a Ellen disse, como que o Daniel tinha acabado de perguntar sobre alguns movimentos, sobre as verdades. Então, são países que eles têm a sua verdade. E se aparecem outras pessoas com verdades diferentes, né, com verdades distintas, Não são aceitas. não são aceitas. Muitas vezes são perseguidas e em alguns lugares até mortas. E aí nós sabemos que nesses lugares são os lugares onde mais acontecem atrocidades. Porque quando a religião é humana, porque essa religião por imposição é humana, né? E quando a religião é humana, a gente acaba aqui sendo irracionais, que eu posso dizer a palavra? Assim, com certeza, porque a Bíblia mesmo fala, né? Maldito... O lado pecaminoso reina, né? Sim. Porque do ser humano não vem nada de bom. A Tudo Bíblia que vem de mesmo bom fala, provém né? de Maldito Deus. o homem que confia no homem. Isso mesmo. É verdade. E o título da lição, ele nos faz pensar em algo, movimento religioso. Foi como o Daniel falou, não está parado, é algo que está em movimento. Então todo mundo vai ver, todo mundo vai saber, e a gente precisa estar atento e tomar um cuidado, porque a lição desse trimestre tem nos mostrado muito o perigo de quando o poder religioso se une ao poder político. E algo que me chamou a atenção na lição desse trimestre é que não foi o poder político, não foi o Estado que veio atrás da igreja. A lição nos fez entender que a igreja vai atrás do Estado. Então, aquele que era perseguido e vai unir forças para defender a sua verdade e vai se tornar perseguidor, afinal de contas. E tem algo na lição que me chamou muito a atenção, que diz: a aparência cristã dessa última besta resultará em um engano mais difícil de identificar do que qualquer outra coisa na história deste mundo. E Paulo, ele relata isso a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, porque ele diz que tendo a aparência de que é, mas não é. Então, isso vai surgir da igreja, vai ser de dentro da igreja. O poder religioso vai atrás do poder político. Então, aqueles que estiverem desapercebidos no nosso meio, talvez o seu amigo, talvez aquele que se diz o seu irmão, ele será o seu perseguidor. Algoz. E vai ser algo difícil de se identificar, porque parece que é. Tem nome de que é, mas não é. É o lobo com a veste de ovelha. Né? É verdade. E o interessante, falando, a Ellen relembrou aí das lições passadas que nós estudamos, eu, como igreja, né, constituição religiosa, eu não posso ser o assassino. Então, eu procuro alguém que possa fazer o que eu não posso. Mas, automaticamente, sou participante disso tudo. Até porque eu que coloquei nessa... Esse fogo, esse topim. Sim, foi o que fizeram com Jesus. Eles Exatamente. não podiam diretamente pôr as mãos, mas eles foram atrás de quem podia. Pra, né, passar, transferir a culpa. Transferir, não foi eu. Assim, tendo toda essa questão como base, primeira pergunta para você, Ellen. Como nós podemos saber se um reavivamento espiritual é verdadeiro ou falso? Então, há alguns sinais que nos mostram se um reavivamento é verdadeiro, e nós podemos acompanhar isso em Atos, como vocês já comentaram nas lições anteriores, né? Com o derramamento do Espírito Santo. E isso vai ser imitado também, né, com esse segundo poder. Mas você percebe um reavivamento quando ele é verdadeiro, primeiramente na mudança de vida. É nítido a mudança de vida naquela pessoa, a mudança de vida naquele grupo. E perceba ali que os irmãos, eles permaneciam unânimes e unidos em todas as coisas, e a obra de Deus crescia. Vidas foram transformadas, o evangelho de Deus avançava e todos estavam unânimes em um propósito. Esses são alguns sinais de um reavivamento verdadeiro. E o assim diz o Senhor, né, gente? Sempre na palavra de Deus. Né? Então, tudo que for contrário à palavra de Deus, tudo que sair do assim diz o Senhor, devo duvidar. Né? Então, comparar, né? Não acreditar em tudo que se fala. Poxa vida, me falaram isso, mas será que a palavra de Deus fala isso mesmo? Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande para estudar a Bíblia e pesquisar, né, sobre as verdades bíblicas. É verdade. Todos aqueles que se levantarem para promover movimentos religiosos e direcionarem a adoração para si, isso já é um indício de que não é um reavivamento verdadeiro. Pelos vossos frutos, né? Os conhecerei. É verdade. Não pode ser o assim diz o Senhor, não pode ser o assim diz o pastor, não pode ser o assim diz o Instituto Nacional de... sei lá, o que das meteorologia, tem que ser o assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Você pode orar pra gente, Pode Ellen? orar pra Posso, gente, sim. Ellen? Oremos. Pai querido de amor, graças nós te damos, Senhor, pela vida, pela saúde e por essa rica oportunidade. Amém. Nós queremos te pedir que o Senhor nos conduza, Pai, em sabedoria, nesses momentos que seguimos, para que possamos ver Jesus voltar e que nós sejamos, ó Pai, percebidos dos tempos que nós estamos vivendo
que nós não sejamos enganados, mas que nós estejamos preparados para responder pela nossa fé e que nós estejamos preparados, ó Pai, para empenhar bem alto a bandeira do Evangelho de Cristo. Amém. Eu te agradeço por essa oportunidade, abençoe toda essa equipe, os nossos irmãos na fé. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Ellen. Que Deus possa ser com você, com Amém. tudo que você tem feito, por todos esses trabalhos que você tem feito com os jovens e que Deus possa iluminar toda a sua caminhada. Parceria. Parceria. nóis. E, gente, até quarta-feira, que quarta-feira tem mais Noite de Hipertexto, enfim. Tem mais, Até a lição tá quarta-feira. boa. Gente, Até não amanhã. perca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.